autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sob a proteção de Deus e intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima, declaro aberta esta sessão solene de entrega de medalha Tiradentes para a Faculdade São Bento. Para compor a mesa de honra, gostaria de convidar Dom Anselmo Chagas de Paiva, por favor. Dom Felipe. Dom Felipe, que é o abade, né, do Mosteiro de São Bento, Dom Anselmo, que é o diretor da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. Dom José Palmeiro Mendes, vice-diretor da Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro. Dom Jeremias Antônio de Jesus, bispo emérito de Ganhães, Minas Gerais. Muito obrigado. Dom Tomás dos Santos Pérez, coordenador dos cursos de pós-graduação da Faculdade de São Bento, do Rio de Janeiro. Eu não sei se o Monsenhor Sérgio Costa Couto já se encontra. Acho que não. Ainda não. Então está certo. Muito obrigado, então, pela presença de todos. Dom Abade, Dom Anselmo, Dom Tomás, Dom José, Dom Jeremias, muito obrigado mesmo. É uma noite solene que está tendo início agora. E eu convido a todos que fiquemos de pé para o hino nacional. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, da pátria salvação, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, imagem do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos vivos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida.
nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, na tua salvação, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado, bendigo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora, a própria morte terá morada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Passo a palavra, então, para fazer uma breve saudação ao Dom Jeremias. Boa noite a todos. Senhor deputado Márcio Gualberto, Dom Felipe, todos os irmãos e irmãs aqui presentes, por ser a segunda vez que a Faculdade de São Bento está recebendo uma homenagem, então eu diria que os fatos confirmam todo o mérito da faculdade destes 100 anos de existência, de caminhada, que tem prestado os seus serviços ao Rio de Janeiro. Pelos alunos, ex-alunos que estão aqui presentes também, funcionários, e por tantas pessoas que se referem à faculdade com tanto carinho, confirmam, então, este fato do quanto a faculdade merece esta homenagem. Então, a minha palavra é de gratidão, de reconhecimento e de gratidão por poder fazer parte desta história, ainda que, como disse na outra ocasião, como um operário da última hora. Então, muito obrigado. Passa a palavra, então, para Dom José Palmeiro. Eu não vim preparado para falar. Eu quero agradecer aí ao deputado Márcio Gualberto por essa homenagem. Lembro que ele é frequentador da nossa livraria, lá eu o conheci. E apenas eu dou um pensamento, né? Que a faculdade, me parece, o papel dela é semear, né? Passou o semeador semeando, caiu em terra boa, como é que é? Só Deus sabe, né? A gente forma, dá os alunos, dá tantas aulas, dá tantas orientações, e aí é o mistério de Deus, se for acolhida, for recebida, espero que seja bem recebida, né, a mensagem. A gente vê muitos padres aí, e leigos mesmo, né, que foram figuras de relevo aí, né? Eu recordo mesmo certas professoras, foram meus colegas, até falando antes aí, que depois se salientaram como professoras, né? Alunas, e depois são professoras e boas teólogas, pessoas que deram boas contribuições na faculdade. E assim, tantos outros padres, no caso de alguns bispos até, que tiveram aulas lá na faculdade, né? Então é isso, me parece essa a tarefa da faculdade. Então, esperemos poder continuar espalhando aí a boa semente do Evangelho aí, as orientações da Igreja, como pede a Igreja, não coisas da cabeça de algum padre, de alguma coisa, mas da orientação da Igreja. É isso aí. Passa a palavra, então, para Dom Anselmo Chagas. A minha palavra também é de agradecimento, né? Em primeiro lugar, a Deus por
nos conceder chegar a esses 100 anos, esse centenário. A gente faz esse olhar também retrospectivo de tantas que contribuíram para que a faculdade continuasse sendo, né, semeando essa boa semente, igual Dom José falou, ao longo de tantos anos. Os abades anteriores que deram tanto apoio, né, a essa faculdade. Eu lembro muito de Dom Abade Inácio, por exemplo, que foi o primeiro praticamente que deu assim muito impulso à faculdade para que ela, naquela época chamava Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil, e ela então foi crescendo, até chegar então hoje com o nome de Faculdade de São Bento, né, reconhecida junto ao Ministério da Educação. E quantos alunos passaram, né? Então, fico feliz em ver até aqui na plateia tantos ex-alunos, né? Padre Carlos ali, por exemplo. Enfim, um número muito grande de alunos que passaram por nós, passaram pela nossa faculdade. Que Deus permita que ela possa continuar ao longo de muitos e muitos anos a ser, então, essa semente sendo semeada. Agradeço também muito a Dom Abade Felipe, que aqui está do lado, né, pelo apoio que ele vem dando também à instituição, para que ela possa continuar sendo, né, como de fato essa luz a iluminar o caminho de tantas pessoas. Agradeço também ao deputado Márcio Gualberto por essa iniciativa, ele também como nosso aluno lá da nossa faculdade. Ele vem fazendo o curso assim paulatinamente devido às suas inúmeras atividades, mas se não me engano, uns 10 anos atrás ele ingressou na faculdade, né? Mas até hoje ainda continua como nosso aluno. Ele foi filosofia, né, que o senhor começou, e agora já está na teologia. Mas um agradecimento muito vivo e muito especial por todo esse carinho que ele tem para com a nossa faculdade. Agradeço também aos professores que também contribuíram de uma maneira muito exemplar para que a faculdade continuasse, então, com essa missão. Muito obrigado. Passa a palavra, então, para Dom Tomás, que foi meu colega de turma 15 anos atrás. A palavra é toda sua, Dom Tomás. Então, posso dar testemunho que realmente o deputado Márcio Gualberto estudou e estuda conosco há esse tempo inteiro, né? Fomos colegas ainda antes de eu ingressar no mosteiro, quando eu fui fazer teologia, e estudamos juntos lá na faculdade. Bom, então é uma alegria muito grande, nosso agradecimento ao deputado Márcio Gualberto pela iniciativa dessa homenagem. Por uma feliz coincidência, né, nós saímos do mosteiro hoje, acabamos de celebrar vésperas do dia de São João da Cruz, e aí na leitura breve nós ouvimos, né, que a sabedoria divina é cheia de modéstia, ela é cheia de misericórdia e ela dá bons frutos, né? Então, nós esperamos que realmente esse seja um momento de celebração desses bons frutos, dessa modéstia com que nós realizamos nesse nosso trabalho. Como o Dom José bem lembrou, né, nós semeamos de forma simples, de forma correta, né, no que nos cabe fazer, e os frutos realmente é Deus quem vai colher. Então, muito obrigado, deputado. Então, antes de fazer a entrega da medalha Tiradentes e de conceder a palavra, então, a Dom Abade Felipe, eu gostaria de dizer que, para mim, é uma alegria muito grande. É um gesto bem singelo, porque só quem poderá recompensar todo o bem que o mosteiro faz na pessoa de cada monge que já passou, que está lá e que vai passar, somente Deus poderá recompensá-los, uma vez que o Mosteiro de São Bento, ele faz um bem no campo religioso, mas também no campo intelectual, tem todo um patrimônio artístico e histórico, enfim. Nós somos agraciados por tê-los aqui conosco no estado, na capital do Rio de Janeiro, mas também no estado do Rio de Janeiro,
eu posso dizer isso de uma maneira testemunhal, como aluno, em alguns momentos como ovelha, né? Lembro-me da última confissão com Dom Estevão Tavares Bittencourt, né? Pouco antes dele falecer, eu consegui confessar com ele, daquela maneira que só Deus prepara para nós. Iria confessar com um monge, uma senhora entrou, e aí o rapaz veio, tem um monge lá no final confessando, ele disse que vai recebê-lo. Não me falou que era Dom Estevão, eu fui, era Dom Estevão, e eu não esqueço do que ele me disse. Ele disse: meu filho, nós já temos muitos engenheiros, muitos arquitetos, muitos matemáticos, mas poucos santos. E virou para mim e disse: seja santo. Porque quando o homem se rebaixa, a humanidade se rebaixa junto com ele, mas quando ele se eleva, ele acaba elevando a humanidade junto. Então, eu não esqueço desse conselho de Dom Estevão. Espero que Deus me conceda a graça de um dia viver isso de maneira mais intensa na minha vida, que é um grande objetivo. Todos nós somos chamados à santidade. Mas agradeço também a presença de cada um dos senhores aqui, abrilhantando essa noite. É uma justa homenagem, por mais singela que seja, como eu acabei de falar, por tudo aquilo que o Mosteiro de São Bento representa para nós brasileiros, para nós pernambucanos, para nós cariocas, né? Quem for carioca. É uma maravilha tê-los tão perto, né? Ali é um oásis de bênçãos, é um oásis de paz, de conhecimento, enfim, de vida em Cristo. Então isso faz a alegria de todos nós. Muito obrigado por tudo que vocês representam, tá? Muito obrigado mesmo. Então, é chegado o momento de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta comenda desta Casa Legislativa, um reconhecer pelos relevantes serviços prestados pela Faculdade São Bento. Passa a palavra, então, para o Dom Abade Felipe. Não sei se tem mais algo a dizer diante de todos os testemunhos e depoimentos, simples, mas tão profundos e significativos, deixados aqui por nossos irmãos. Mas, inicialmente, queria agradecer, senhor deputado Márcio Gualberto, a esta homenagem neste primeiro centenário da nossa Faculdade de São Bento. E receber hoje a medalha Tiradentes não apenas alegra a todos nós, mas também nos faz recordar, como já foi citado, o trabalho de todos os monges que cooperaram para que esse centenário fosse possível. Dom Anselmo fez menção a Dom Abade Inácio, mas antes dele, muitos outros monges deram a vida. Está aqui Dom Abade José e tantos outros que semearam inicialmente a nossa casa de estudos, depois Faculdade da Congregação, Escola Teológica da Congregação, depois o Instituto e hoje Faculdade de São Bento. Então é uma travessia longa e que só foi possível chegarmos até hoje por esse trabalho paciente e generoso de todos os monges desde o princípio e que hoje se atualiza de modo especial na pessoa de Dom Anselmo, Dom José, Dom Tomás. Naturalmente que neles
estão todos os que fazem a faculdade hoje. E temos aqui presentes, né, funcionários, professores, alunos, é sinal desta comunhão e desta vitalidade que a faculdade, na sua simplicidade, ela permaneceu no tempo, viva, e, sobretudo, cultivando a boa filosofia, a boa teologia, e algo que é tão primordial hoje no nosso tempo, essa fidelidade à Santa Igreja. É um ponto que não apenas o mosteiro, o nosso colégio, também a faculdade, sempre tiveram na sua natureza, na sua missão, esse olhar, esse cuidado de serem fiéis à Igreja, reproduzindo a sã doutrina com cuidado, com muito zelo, a fim de que este Evangelho, a Boa Nova, seja anunciado de modo seguro e de modo que alcance o quanto mais pessoas que nos procurem em vista de uma formação. Então, hoje, nessa alegria inicial e nesse agradecimento inicial ao deputado, nós fazemos também memória de todos os monges que cooperaram para esse centenário. E aqui seria uma lista grande que nós não teríamos como mencionar. Um outro dado que nós não podemos esquecer é que o senhor, como filho da faculdade, seria bom que concluísse, né? Para receber o registro de nascimento. Mas, e que bom nós termos no Parlamento Estadual um filho da nossa faculdade, um filho da Igreja, e que hoje queria dizer em meu nome, mas em nome do mosteiro e da faculdade, que o Senhor conte com a nossa oração, não apenas a nossa gratidão por esse reconhecimento, mas a nossa oração para que o Senhor possa levar as estruturas do mundo e, sobretudo, no âmbito da política, esses sinais ou essas sementes do Evangelho que o Senhor procura colocar em prática na sua vida. Então, não apenas agradecer, mas também assegurar a nossa gratidão à oração para que essa missão tão necessária no nosso tempo seja desenvolvida com serviço, com disponibilidade ao povo que o elegeu. Conte com as nossas orações. Um outro dado é que esse reconhecimento do centenário da faculdade, ele, se por um lado alegra a todos nós, e deve alegrar muito, mas aumenta também a nossa responsabilidade. Se a faculdade chegou a 100 anos e se vai continuar por mais tempo, esse reconhecimento pede que nós continuemos com a missão da faculdade nessa estrada que ela trilhou até hoje. Ou seja, que nós levemos avante a nossa faculdade com esse cuidado de mantê-la com esse mesmo espírito que norteou o seu caminhar até hoje. Fiel à Igreja, procurando semear a boa palavra, despertar a filosofia cada vez mais, que tem sua origem numa filosofia que nos coloca diante de uma admiração do saber e de uma teologia que tem essa base tomista, esta base da sã doutrina e da doutrina da Igreja, que desperta em todos nós esse olhar para a fé, para a pessoa de Jesus, para a nossa Igreja, mas um olhar embasado em todo esse caminho que a faculdade fez até hoje. Então, que nós não nos distanciemos desse percurso e mantenhamos a faculdade nesse trilho que ela até hoje se pautou. E por último, mais uma vez agradecer, e que essa medalha não seja apenas uma decoração, mas que de fato ela reflita em todos nós essa homenagem, mas que também nos conduza cada vez mais a mais um centenário. Não seremos nós que estaremos aqui,
mas quem estiver aqui certamente vai fazer memória de tudo que nós vivemos, como nós estamos fazendo memória daqueles que levaram a faculdade até hoje. Então, esse compromisso, ele fica intrínseco nessa noite, e cada vez mais, como disse, nós possamos levar avante a faculdade com esse espírito. Então, deputado, mais uma vez, nossa gratidão, nossa oração, e que toda essa noite e esse reconhecimento aumente em nós também esse amor ao estudo, à pesquisa e, sobretudo, ao amor à Santa Igreja, ao amor a Jesus Cristo. Muito obrigado. Anuncio a presença do Monsenhor Sérgio Costa Couto. Monsenhor, o senhor gostaria de falar algo? Bem, peço desculpas aí pelo atraso, eu tinha uma missa antes e esse final de ano é sempre um pouco complicado. Então, Dom Orani me pediu para cumprimentar o senhor Abade, sua paternidade reverendíssima, Dom Felipe, e a toda a direção da nossa faculdade de São Bento por esse centenário. E eu falo assim, como representante da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas também como ex-aluno. E uma das coisas que devemos agradecer é porque a nossa faculdade de São Bento, outrora, por muito tempo, Escola Teológica da Congregação Beneditina do Brasil, foi também um celeiro de vocações, e vários sacerdotes da Arquidiocese do Rio de Janeiro estudaram ou fizeram algum tipo de curso também na nossa faculdade. E esse foi para mim, sempre foi um dos aspectos mais belos, seguindo muito a própria regra de São Bento, que nos fala da hospitalidade, valoriza a hospitalidade, o hóspede que é recebido como Cristo. A faculdade sempre foi assim muito acolhedora, e uma das coisas que sempre me emocionou, e várias vezes mencionei isso, era o aspecto assim, de lá nós encontrávamos uma amostra da diversidade da igreja. Você tinha ali, foi feita, sobretudo, para como um centro de estudo, um estúdio, né, teológico para os monges, né, mas os monges beneditinos, mas lá também estudaram os monges cistercienses, né, assim que eu conheci Dom Orani em 1987, indo com os meus colegas, né, ali para São José do Rio Pardo, para profissões, para ordenações, e depois também nós tínhamos ali de várias ordens e congregações religiosas e de várias dioceses, como os agostinianos, alguns franciscanos estudaram ali. Depois tivemos também dioceses, citando apenas exemplos, porque tinha um espectro completo, como de várias dioceses, as dioceses próximas, não é? Como Petrópolis, Campos, Nova Friburgo, vários ali estudaram. Então, sempre foi assim um ambiente extremamente acolhedor, e que nessa diversidade, não é? Nós experimentávamos muito isso, não é? A riqueza da igreja, os vários caminhos que Deus ia suscitando. Foi realmente uma graça, sempre foi uma graça de Deus, além do estudo ser um estudo sempre muito sério. Agora, como acontece, né, no Colégio São Bento, né, ou como acontece no Colégio São Bento, Dom Lourenço gostava de destacar isso, o colégio é sério, não é triste. A nossa faculdade também sempre foi séria, mas nunca triste, né? Eu acho que isso daí também, a seriedade acadêmica, o bom trabalho, a ortodoxia doutrinal também, ela deve estar acompanhada com muita alegria, porque Deus nos estimula, como passamos agora o domingo Gaudete, né? Sempre a alegria. Era isso que gostaria de dizer, e em nome do nosso arcebispo cardeal Dom Orani João Tempesta, cisterciense, né? Seguidor, portanto, também da regra de São Bento,
queria cumprimentar e agradecer também todo o trabalho em favor, né, também da nossa arquidiocese. Finalizando, então, gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar nosso respeito e admiração pela Faculdade São Bento, dizer que é uma grande alegria, reitero isso, é uma grande alegria recebê-los aqui. A Alerj precisa também da presença dos senhores, sem dúvida alguma. Agradeço Dom Felipe pela generosidade ao dizer que irá rezar por mim. Estendo essa oração também aos outros 69 deputados, para que nós nos deixemos conduzir pela luz de Cristo, para que nós sejamos, então, envoltos pela sabedoria que vem do alto. Eu não acredito em nenhuma mudança social, benéfica, que não venha e que não ocorra dessa maneira, né? Buscando a Deus de forma séria, realmente se deixando pautar pelos valores do Evangelho, no meu caso, pela doutrina social da Igreja, adequadamente interpretada. Então, muito obrigado a todos e tenhamos uma noite abençoada.